Hoje, a gente tem o prazer de conversar com uma das empresas mais inovadoras do Brasil quando se trata de identidade digital, antifraude e compliance. E para contar um pouco dessa história, a gente trouxe aqui hoje o Guilherme Níquel, que é Product Manager na CAF, e vai nos contar um pouquinho hoje de como eles estão mudando o mercado brasileiro na área de validação de identidade. Muito obrigado, Guilherme, pelo teu tempo hoje, né, pela disponibilidade. E conta um pouquinho pra gente hoje mais, como que é o teu trabalho na CAF e um pouquinho da história, de como tu chegou na CAF, se foi desde o início ou não, hoje em que estágio vocês estão. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Níquel, Product Manager da CAF, e hoje eu sou responsável por todas as fontes de dados que a CAF utiliza nos processos de validação e em toda a nossa esteira de processamento dos clientes. Legal, e faz tempo que tu tá na CAF, tu entrou desde o início, entrou depois? Estou na CAF há 1 ano e 2 meses, aproximadamente. Vim integrar o time aqui de produto muito numa necessidade de expandir essa parte de parceiros e olhar para essa parte tão importante da nossa esteira com muito carinho, de agregar mais fornecedores, achar o que é a necessidade do mercado e como a gente pode suprir ela, pensando nesse fluxo como um todo dos nossos clientes, deixando o mais simples possível para eles. Legal. Cara, e como que nasceu a CAF? Conta um pouquinho pra gente como foi o início dessa trajetória, né, de onde saiu a ideia. Então, a CAF nasce em 2019 de uma necessidade encontrada no universo de fintechs, que precisavam de uma velocidade muito grande de validação de cadastros sem perder ou sem abrir mão da segurança. Então, com isso, criou-se a necessidade de como construir um produto que, ao mesmo tempo, seja rápido e robusto para garantir a segurança e não gerar fricção para o cliente. A CAF nasce em 2019 com uma necessidade das fintechs de criarem um processo de validação que fosse robusto, seguro, mas que não tivesse muita fricção. Então, é unir os dois mundos, né? Quando a gente fala de prevenção à fraude, é sempre aquele pensamento de um processo muito engessado, muito difícil, e com uma necessidade fintech que precisa de algo muito rápido, uma criação rápida, sem fricção e com essa robustez de segurança do outro lado, né? Então, em 2019, eles criam a primeira plataforma muito focada em identidade e validação para atender esse mercado. E uma curiosidade é que a CAF nasce lá em Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul, que é algo que poucas pessoas sabem, mas que é super interessante porque numa cidade a quase 2 horas de Porto Alegre, nasce uma empresa que hoje é uma referência em validação de identidade digital. Nossa, isso é incrível, realmente tá fora desse eixo São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, né, e conseguir criar uma empresa do tamanho que tá a CAF hoje. Cara, e uma pergunta, do ponto de vista do usuário final, né, de quem tá assistindo aqui, quando que ele tá tendo contato com a CAF? Qual que é o como o produto da CAF tá no dia a dia das pessoas hoje? A CAF hoje ela já faz parte da vida das pessoas e muita gente não sabe, porque a gente está no primeiro passo, que é o cadastro na plataforma. Então, eu costumo brincar com quem me pergunta: "O que que você faz hoje? O que que a empresa que você trabalha faz?". Eu costumo brincar que sabe quando você precisa preencher os teus dados, aquela primeira parte do cadastro, tirar tua selfie, segurar o documento, aproximar teu rosto da câmera, a CAF tá ali. Então, todo esse processo que ninguém nem imagina o que acontece por trás e o quão robusto ele é onde a CAF atua. Legal. E hoje pode contar um pouco dos clientes que você está atendendo, né, que a gente pode conhecer no dia a dia mais, né, se tu puder, claro. A CAF hoje atua nos mais diversos segmentos, então desde aplicativos de mobilidade, varejo, fintechs como um todo, e agora também com esse grande crescimento das bets, a gente também está muito forte nesse segmento de bets com várias empresas que a gente vê muito no dia a dia, propagandas e tudo mais. Eu posso citar algumas aqui como KTO, Rei do Pitaco, Galera Bet e todas essas grandes aí que a gente vê no mercado. A CAF está protegendo a operação desses clientes. Legal, então, por exemplo, a pessoa vai hoje chamar um 99 ali, tem uma empresa, né, não necessariamente a CAF, mas ali por trás, como vocês fazem essa validação, né, de identidade do usuário, né, do motorista, das partes interessadas, além, né, das bets, como comentou, fazer uma aposta e fazer um cadastro, ela protege, garante que a pessoa realmente é quem está dizendo ser um cadastro. Perfeito, é exatamente isso. Aqui a gente tem atuações nos mais diversos segmentos. Então, a gente costuma dizer que a CAF ela deixou de ser o conheça o seu cliente para um processo que a gente chama de Know Your Everything. Em outras palavras, conheça tudo. Se você quer validar o teu o seu cliente na ponta, que é quem vai comprar o seu serviço, ou se você quer cadastrar um parceiro, por exemplo, um motorista, um entregador, uma outra empresa que está fazendo um processo de validação, porque você atua no segmento B2B, a CAF está lá fazendo essa validação e no meio de tudo isso protegendo a operação para garantir não só que aquela pessoa ou empresa exista, mas que ela passou os dados corretamente, que não tenha nada que possa prejudicar ou que seja um risco, fazendo esse entendimento de o quanto você está se expondo ao fazer o onboarding daquela pessoa ou daquela empresa no seu processo. E, cara,
todo mundo que conhece, assim, a CAF, acompanha um pouco, vê que ela nos últimos anos cresceu absurdamente, né? Ela foi, como se fosse uma empresa que nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, né, em Venâncio Aires, para hoje ser um dos maiores players do segmento dela no Brasil, se não também internacionalmente. Quais são os fatores que tu entende que foram decisivos para essa explosão de crescimento aí nos últimos 5, 6 anos? Realmente, quem vê a CAF de 2019 e vê a CAF agora, nota que cresceu muito. E realmente os players que acreditam e confiam na nossa marca são muito grandes. E isso é a prova de que o nosso trabalho e a nossa construção muito focada no cliente funciona, né? E o que faz com que a gente tenha esse crescimento e hoje ter se tornado o que a gente se tornou? Acredito que é muito a facilidade que a gente tem na integração, na construção. Então, um exemplo que eu te dou. Hoje, se você quer construir um fluxo de validação, um fluxo de onboarding, a gente tem processos que são no code ou muito low code. Você consegue fazer uma construção de um fluxo de onboarding de ponta a ponta, colocando as caixinhas e dizendo, eu quero a validação do CPF, eu quero validações de processos com a Judite, eu quero, por exemplo, saber se a pessoa, se aquela foto é uma foto de foto, ou se realmente a pessoa está ali. Então, essa facilidade de construção de fluxo e, ao mesmo tempo, o foco muito forte no cliente é o que eu atribuo a esse nosso crescimento e o que faz a gente ter se tornar essa referência no mercado de validação e de onboarding. Legal, então seria basicamente o que eu falei, excelência, foco no cliente e qual outro termo que tu utilizou mesmo? A facilidade de uso. Eu acho De que a, uso, a parte legal. de você não ter que se preocupar com horas e horas de código. A CAF acredita muito que o que importa para cada um dos nossos clientes é o negócio dele. Então deixa que a parte de validações e onboarding a gente faz. E em que momento vocês perceberam que, né, que os dados jurídicos fariam muita diferença no produto de vocês? Acho que desde o começo, né? A CAF nasce sabendo que validação de dados é algo extremamente importante e, no Brasil, principalmente, dados jurídicos são algo que é extremamente relevante. Aqui a gente está falando dos mais diversos tipos de processos, tipos de segmento, e nada melhor do que você ter uma base para poder consultar isso e entender, e até escolher o que você quer aceitar ou não, enfim. Hoje no Brasil, realmente, né, a gente tem ali quase centenas de sistemas de tribunais diferentes operando, né, é muito difícil centralizar isso na mesma base, e acaba que a gente traz essa solução para o mercado. E na visão, né, de produto de vocês, qual que é a maior dificuldade, o maior desafio, né, para conseguir trabalhar com dados jurídicos hoje? Hoje no Brasil a gente sabe que tem vários tribunais, cada um com o seu padrão, a sua diferença de como mostra os dados, o que mostra, o que não mostra. E aí, pensando no que a CAF se propõe a fazer, que é abstrair a complexidade, a normalização desses dados e abstrair a complexidade dos processos para transformar em algo que seja fácil de entender e que seja fácil de quem está consultando lá na ponta saber o que fazer com aquela informação, é o maior desafio hoje no mercado brasileiro. E com certeza vocês buscaram muitas soluções no mercado, né, para poder, encontrar uma maneira de resolver esse problema. E nesse processo, o que chama mais atenção vocês, né, na Judite? Como vocês chegaram a escolher a gente como um fornecedor de vocês? Perfeito. Acho que a Judite, ela veio muito com essa bandeira de abstrair essa complexidade que eu te comentei. Então, basicamente, a dor que a gente tinha de ter processos em tempo real, conseguir saber o que está acontecendo no mercado, somado a não ter aquela grande complexidade de como que eu vou acessar as informações e entender que o tribunal A tem a mesma informação do tribunal B, mas em campos diferentes, em lugares diferentes, com escritas diferentes, que era talvez a nossa maior dor. A gente viu que a Judite trabalha muito forte para abstrair essa complexidade. E aí, pensando em facilidade de não só integração, mas no entendimento, no como as coisas se conectam, e até no propósito das duas empresas, foi o que fez com que a gente pensasse que a Judite poderia ser uma ótima solução para a gente. Deu-se todo o processo de POC para entender se realmente essa validação faria sentido, se as coisas se encaixavam. No meio disso tudo, a gente descobriu também que o suporte da Judite é algo muito fora da curva. Então, disponível o tempo todo, qualquer coisa que acontece, qualquer dúvida, o pessoal está sempre ali para atender. E a soma disso, com tudo que eu comentei, que é o propósito da CAF de abstrair complexidade, foi talvez ali, um início de relacionamento perfeito que fez com que a gente escolhesse vocês e trouxe nós até aqui, né? Ótimo. Acho que isso é uma coisa que desde o início da Judite sempre ela nasceu com esse entendimento. A gente tem que ser um parceiro de crescimento do nosso cliente, né. Então, realmente, não basta a gente só fornecer o produto, a gente tem que estar junto com ele ali, cuidando dele, dando esse suporte em tempo real, seja utilizando qualquer ferramenta que a gente possa, né. Criar grupo no Slack, criar grupo no WhatsApp, criar acesso via e-mail, né, conforme cada plano do cliente dá acesso, mas a gente consegue pegar realmente ele pela mão, né, desde da POC
A gente acha que é uma das poucas empresas hoje que já na POC de testes a gente já faz reunião técnica junto com o usuário para fazer entender bem como utiliza a API, né, os padrões de dados, tirar essas dúvidas para ele já, durante a POC, conseguir fazer a integração e depois, quando vai virar cliente, já está pronto do processo. E um ponto que me chamou muito a atenção desde o começo é realmente esse suporte muito próximo ali. Aquele grupo no WhatsApp, quase que 24/7, assim. Até tem vezes que eu me sinto até mal de demandar vocês ali para tirar alguma dúvida que, por vezes, é até besta do tipo, cara, não sei aqui se eu tô entendendo certo ou por que A ou B acontece e realmente, assim, não é nem sobre sistema, às vezes é uma consultoria quase que jurídica do que eu quero saber e fazer uma pergunta ali do processo específico tal, o que acontece. Então acaba sendo uma relação de muita proximidade e que a gente vê que é desde o momento zero, assim, quando a gente pensou em fazer uma POC e entendeu o quanto o sistema da Judite poderia se conectar com o nosso e funcionar, a gente já viu ali aquela sinergia muito grande de, cara, a gente tá junto, então eu quero entender não só o que você precisa, mas sim o que você vai resolver com isso. E é muito do que a gente acredita. Então, essa mentalidade da Judite muito forte aqui, conecta muito forte com a nossa mentalidade também, que é ser muito mais do que um fornecedor de dados, que no fim das contas acaba sendo commodity. É ser um parceiro de negócio que permita escalar, da mesma forma que eu quero colocar um fluxo de onboarding aqui, que eu não quero que meu cliente na ponta se preocupe, eu também quero os meus fornecedores aqui plugados em mim e não me trazendo nenhum tipo de complexidade, e sim soluções, falando, cara, agora eu desenvolvi aqui uma nova API, eu trouxe, por exemplo, a Judite AI, que me traz um resumo de tudo que está acontecendo com aquela pessoa, com aqueles processos. Então, vocês facilitando a minha vida para facilitar a vida do meu cliente na ponta. Isso pra gente é incrível. Tem uma frase que a gente usa muito dentro da empresa, que é: o sucesso do nosso cliente vai representar o nosso sucesso. Porque no momento que a gente está fornecendo dados, ou tratamento de dados, ou monitoramento, né, depende de qual que é hoje a função da nossa API que a gente está utilizando, o core business nosso é fornecer esse dado para um cliente que está revendendo isso para uma base, ou cria um produto em cima disso. Quanto mais tu crescer, mais a gente cresce. Quanto mais a gente puder te ajudar nesse processo e garantir que tu vai bem, melhor vai ser pra gente, né? Então a gente realmente tem que estar junto nesse processo e é como não é só não um cliente, é um parceiro, né? Eu brinco, é praticamente uma relação de um sócio silencioso ali, né? Porque quanto mais a gente não é sócio, mas quanto mais tu ir bem, melhor também eu vou ir, né? Exatamente. A gente quer, no fim das contas, o que a gente quer é que o cliente lá da ponta ele cresça, né? O nosso cliente B2B aqui. Então, com o crescimento dele, eu como CAF vou crescer, a Judite vai crescer, todo mundo cresce. E isso conecta muito com o nosso sentimento de abstração de complexidade, né? Da mesma forma que eu não quero que o meu cliente tenha que se preocupar com nada além do negócio dele, eu também não quero ter que gastar todo o meu tempo e a minha energia entendendo complexidades dos meus fornecedores. Eu quero que esses meus parceiros de negócio, que são muito mais do que fornecedores, são parceiros de negócio, consigam me entregar o que eu preciso, da forma que eu preciso, para que a gente possa fazer dessa cadeia o mais rápida possível, né? E aqui até queria colocar um exemplo que eu acho super interessante. Logo no começo, a gente começou a conversar com a Judite, trouxe algumas coisas ali, entendendo documentação, time técnico, e tinha alguns campos que a gente via que poderia ser diferente para a nossa aplicação no dia a dia. Por exemplo, um processo arquivado, quando foi arquivado, era importante, não é? Eu consigo separar isso? E isso foi uma coisa que a própria Judite falou, isso está no nosso roadmap, e como é importante para vocês, passa a ser mais importante para a gente. Então, eu não vou saber precisar o tempo, assim, mas foi coisa de menos de um mês, vocês estavam com isso pronto, com tudo pra gente testar e encaixando exatamente na forma como a gente precisava. Então, esse olhar do negócio de vocês para o nosso e entender a necessidade, a complexidade é muito forte, assim. A gente sente muito essa energia que é o que faz a gente crescer nessa parceria cada dia mais. Hoje dá para dizer que em torno de 70% do nosso produto foi construído em cima da necessidade do cliente. O cliente, Judicial AI, fosse monitoramento, cada tipo de necessidade que o cara trazia, dá para fazer isso? Obviamente, dentro, né, da necessidade geral, eu posso fazer isso para mais clientes também, né, ter utilidade para mais gente, e também de um tempo razoável, a gente sempre tenta entregar, né? Porque, como eu falei, quanto mais a gente suprir, né, as necessidades de vocês, permitir vocês resolvam outros problemas dos clientes de vocês, melhor para a gente vai ser. Exatamente. E ainda um ponto que me chama muita atenção para a gente fechar essa linha de raciocínio, né? Algo que é super interessante é que o time de produto de vocês está sempre muito perto. Então, eu, como uma pessoa de produto, ter alguém de produto do outro lado para conversar e conseguir pensar em soluções e até em caminhos para a gente achar e resolver problemas que o mercado está precisando é muito importante, porque a gente consegue pensar da mesma forma, encontrar uma solução que faça sentido, que seja, obviamente, dentro do que é possível, né? Mas que seja rápida, que seja funcional para todo mundo. E a gente vê esse carinho da Judite de trazer, inclusive os times de produto, os executivos, enfim, estarem perto, estarem interessados em ajudar nesse desenho da solução como um todo do para onde vamos e por que vamos. Então isso é super legal para a gente como cliente do lado de cá.
Perfeito. E na tua visão, qual que foi a grande mudança, a melhora que teve depois que vocês começaram a utilizar também a Judite como fornecedora? Na minha visão, o que mais, agregou nesse fluxo como um todo, é não só a cobertura de processos, que a gente vê em tudo, basicamente toda a informação que a gente precisa, a gente consegue, mas também o tempo de atualização. Então, se tem alguma informação do judiciário que saiu há pouco tempo, a gente já consegue ter acesso, não tem aquela dependência de meses para uma atualização de base. Eu acho essa velocidade que vocês têm em trazer a informação e, por consequência, nos entregar, ela é o que é bem forte, um divisor de águas ali que funciona muito bem pra gente. Hoje a nossa defasagem média, né, de atualização dos processos, novos processos, ela é muito competitiva no mercado, né? Está trabalhando com uma média de 3 a 7 dias, né, conforme o tribunal, claro que pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Tem casos de tribunais hoje que a gente pega diariamente, já. Mas grande parte, né, a gente entra nessa faixa de 3 a 7 dias, que já torna a gente muito competitivo. Daí então é um produto bem interessante aí para vocês. E uma defasagem de 3 a 7 dias, com a quantidade de tribunais que tem e com a quantidade de processos que existem no Brasil, é algo muito fora da curva mesmo. Cara, e como é hoje a relação, né, com vocês, com os clientes de vocês, eles avaliam os fornecedores de vocês, a qualidade dos dados, completude, defasagem, ou é uma questão assim, os clientes não olham para isso hoje? Os clientes, eles olham o que eles precisam, né, então, a necessidade dele, como a gente resolve. E aí, nisso, a CAF trabalha muito focada em abstração de complexidade, né. E partindo desse pressuposto, eu acabo não abrindo exatamente quem são os meus fornecedores, muito porque hoje pode ter um fornecedor que ele é muito bom para me trazer o dado A, B ou C, e amanhã, com alguma mudança de mercado, de estrutura de dados ou o que quer que seja, ele deixa de ser tão bom ou tão completo, ou tem alguém melhor. Então, para o meu cliente lá na ponta, eu acabo passando o que eu tenho de soluções e os fornecedores eu trato do nosso lado. Muito porque eu consigo fazer essa mudança se necessário, eu consigo entender quem está melhor, fazer comparações para garantir a qualidade de serviço na ponta. E pensando agora na visão de futuro de vocês, né? Tu comentou antes que vocês têm novos produtos sendo lançados agora, né? Vocês estão pensando em daqui 1, 2 anos já de roadmap. Como vocês enxergam os próximos anos da CAF, os próximos passos? A gente segue com a mesma pegada de inovação que a gente vem desde o começo, tentando trazer soluções cada vez mais simples na visão do cliente e cada vez mais complexa quando a gente fala em completude de dados, de informações. E para isso a gente tem lançado vários produtos, tem olhado para novos mercados. Então, não sei se tu sabe, mas a CAF também opera em mercados internacionais. A gente tem cobertura de dados em alguns outros países. A gente recentemente lançou o Verify Docs, que é um produto muito focado na análise de documentos não estruturados, que é basicamente encontrar fraudes, seja em um olerite, uma conta de água, de luz, o que quer que seja, que não tem padrão nenhum. A gente consegue ir lá olhar pixel a pixel e entender o que tem de adulteração e mostrar o que era o dado real, o que estava lá antes de ser adulterado. Isso com uma aplicação gigante, desde adulteração de um comprovante de residência até uma IA que gere uma imagem para uma tentativa de fraude em seguro, alguma coisa nesse sentido. Então, o nosso caminho ele é muito focado em inovação. A gente está olhando muito para isso, seja com o Verify, que eu te comentei. Seguimos muito focados em cadastro, dados e toda essa parte também de validação da pessoa, do negócio, na parte de liveness, em toda essa construção de uma ferramenta cada vez mais robusta que garanta a segurança com baixa complexidade para os nossos clientes. Legal, vocês realmente estão saindo só daquela ideia de só validar a identidade, como era no início, né? E abriram um leque gigante agora de oportunidades, tanto para crescimento, mas como pô, mercado internacional, nacional. Acho que a gente tem bastante sinergia ainda para o futuro, né? Com certeza. A gente sai daquele primeiro desenho lá de 2019 de validação de identidade, a gente passa pela validação de faces, principalmente biometria facial, indo para produtos mais complexos do ponto de vista de solução de mercado, mas muito mais simples de integração. Então, a gente passa a ter soluções voltadas a resolver o problema de ponta a ponta do negócio do cliente. Então, ele precisa fazer uma validação facial para saber que a pessoa realmente é ela quando está fazendo um login, a gente consegue atender. Ele precisa entender se os dados cadastrais do cliente estão corretos, a gente consegue. Enriquecimento de dados, a gente consegue. Quero operar no mercado mexicano, por exemplo, eu preciso conseguir os dados básicos de um cliente no México, a gente tem essa solução. Verificar a adulteração de documentos digitais, a gente consegue atender. Então, é uma gama de soluções que a gente está trazendo para realmente ter uma plataforma extremamente robusta e aí, no meio de tudo isso, encontrar os parceiros que fazem sentido estar com a gente para crescer nessa mesma velocidade e buscando esse mesmo destino, que não é um ponto final, mas sim uma construção, né? E com certeza tem muita coisa ainda para a gente fazer junto. Perfeito. E como tu enxerga o papel dos dados jurídicos, né, nesse plano de futuro que tu estava falando agora?
É a importância cada vez maior, né? A gente vê que o número de processos judiciais, eles não param de crescer no Brasil, então não tem nenhuma previsão disso diminuir, ao mesmo tempo que também não tem nenhuma previsão de os tribunais se unificarem, ficarem simples e as informações serem tranquilas de ser obtidas, enfim. Então, eu vejo que a facilidade que vocês trazem, a velocidade e a inovação que vocês trazem na construção do produto de vocês, na entrega de dados jurídicos, é algo que faz com que a gente possa confiar que o que tiver de melhor no mercado é o que vocês vão nos ofertar. E isso dá pra gente não só a tranquilidade de crescer sem ter que me preocupar com algo relacionado a ter que entender dados complexos, o que é que seja, mas também sabendo que vocês vão procurar inovações como outros produtos que vocês vêm trazendo para que a gente possa somar a tudo que a gente vem fazendo e construir junto. Então, é um futuro bem promissor. Né, a gente cresce e cresce de mão dada. Exatamente. Então, indo agora, né, para a última pergunta do programa, se tu pudesse escolher um recurso, uma nova função para a Judite poder fornecer para vocês, que vocês estão precisando ou que tu gostaria de ter para construir o produto de vocês, o que tu escolheria? Eu diria, inicialmente, a IA, para resumir o processo, mas vocês já me entregaram isso sem eu nem pedir, então vocês estão sempre um passo à frente no roadmap ali da necessidade do cliente. Eu pediria para vocês algo muito mais relacionado a um monitoramento ativo de processos, alguma coisa que eu possa entender se teve um processo novo, se, não sei, talvez um processo que já existe, se ele se movimentou, algo que talvez ele é muito mais aplicável no meu dia a dia para B2B. Então, que ótimo, porque na verdade essa função a gente já tem faz um tempo, tanto o monitoramento de novos processos, então a gente retorna para ti toda vez que um processo monitorado tem uma nova movimentação, como também novos processos quando alguém coloca um processo vinculando a um CPF ou CNPJ que tu está monitorando, tu vai ser avisado tanto via webhook, a nossa API, quanto via e-mails do nosso dashboard hoje de acesso, nosso painel. Isso é incrível, porque isso leva a gente para um patamar de poder olhar para outras frentes que a gente já procura no mercado hoje e não sabe muito bem como resolver. Que é justamente entender nas duas frentes, né? Seja o CPF, que eu quero monitorar por qualquer motivo que eu precise, ou um processo que eu quero saber se ele andou ou não. Até tentando trazer um exemplo aqui, mas tem um processo correndo e a pessoa foi absolvida, por exemplo, eu posso receber essa informação e usar isso para agregar de que teve um processo, mas como a gente sabe que no judiciário você pode processar quem você quiser e não necessariamente a pessoa tem alguma culpa, lá na frente essa pessoa é inocentada, eu posso inclusive deixar ela entrar nas bases dos clientes que quiserem, falando para eles, olha, esse seu cliente, né, lá do B2B2C, ele foi absolvido daquele processo, então na verdade ele não tinha culpa, é algo que não impacta. Isso pode ser super útil pra gente e com certeza a gente já tem um futuro ainda mais promissor aqui caminhando com vocês, pensando em próximos passos e como a gente fortalece ainda mais essa parceria. Legal, é mais um produto então que os clientes aí da CAF podem esperar em parceria com a Judite. Com certeza, até para os clientes que têm algum tipo de demanda nesse sentido, que tragam para a CAF para a gente entender o que exatamente eles precisam, para ver se já é o que vocês têm e já tem, se a gente tem que fazer algum tipo de customização, mas com certeza é um caminho para a gente pensar aqui de futuro e construção juntos. Perfeito, então, Guilherme. Acho que é mais um produto aí pra gente ter em parceria, então. Acho que a gente tem muito caminho pela frente para trilhar. E, cara, muito obrigado hoje pela tua presença, a gente disponibilidade. Foi um prazer te ter aqui com a gente, entendendo um pouquinho mais sobre como a operação de vocês funciona, como vocês cresceram usando a gente. É claro que a gente já se conhecia antes, de conhecer o processo um do outro, né? Já tem uma relação aí muito boa, mas a gente sempre tá aprendendo um pouquinho mais um sobre o outro, como a gente acabou de descobrir agora. Pois é. E, cara, te esperamos uma próxima vez aqui com a gente em breve, quando tu puder. E se tu puder deixar agora uma mensagem para a base de clientes da Judite, tua, um pouquinho sobre o que pode significar os próximos passos de vocês, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter essa parceria da CAF com a Judite. Acho que facilita muito a nossa vida saber que do outro lado a gente tem vocês ali suportando. Como eu comentei, né? 24/7, eu tenho acesso a vocês ali, um WhatsApp resolve qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer tipo de necessidade que a gente acaba tendo, a solução é muito rápida, então isso faz que a nossa parceria possa crescer. E a prova disso é que estamos aqui, né? Gravando juntos, entendendo mais um do processo do outro, falando um pouco para as nossas bases ao mesmo tempo também, né? E o que eu quero trazer é que, falando um pouquinho para a base da Judite, a referência que vocês têm se tornado cada vez mais fortes, crescendo, é uma empresa relativamente nova, né? Quando a gente olha para tempo de mercado, e ao mesmo tempo extremamente robusta, sólida, extremamente consistente nas entregas, o que para nós como cliente é incrível. E para os clientes CAF, aqui a gente pode reafirmar o nosso compromisso de estar sempre buscando as melhores soluções do mercado, a maior simplicidade possível para eles, independente da complexidade que a gente tenha nas nossas construções, o dado vai chegar lá na ponta da forma mais simples possível para que ele possa focar no negócio dele.
e a gente garantir ali toda a segurança e todo o processo de entrada, seja dos clientes, seja dos fornecedores, do que eles precisarem, da forma mais tranquila possível e mais segura possível. E se você chegou até aqui e quer entender sobre como a Judite pode ajudar a sua empresa a crescer, melhorar a qualidade de dados, padronização e buscar dados de todos os tribunais do Brasil, como a CAF hoje faz, né? Clica aqui no link na descrição ou na bio e entra em contato com a gente. Marca uma reunião que a gente vai ter um prazer de atender.